Sai do meio que o papo é sem arrodeio. Gente, eu vou falar sobre um assunto polêmico, né? Mas papo é sem arrodeio, né? Aqui a gente fala aquilo que pensa, né? Sem censura, sem reservas. E a gente não se furta do debate, né? A gente não foge do debate, tá? Saiu a notícia aí, vários veículos de comunicação, inclusive o Estadão, né? Os jornais de Pernambuco, aí, o Jornal do Comércio, noticiando que o presidente Lula teria defendido que a votação no Supremo Tribunal Federal, no STF, deveria ser sigilosa, o voto deveria ser secreto, tá? E aí, claro, foi uma chuva de críticas ao presidente, que ele está errado e tal, que assim já pegaram a fala dele como sendo errada por natureza, por si só, tá errado. Ele falou besteira, sem analisar, sem argumentar por que tá errado, né? Só tá errado. O voto não pode ser secreto porque não é para ser e pronto, né? E aí, gente, quando eu vi esse comentário do presidente, eu pensei imediatamente, ele tem razão, ele tem razão, tá? Porque, vejam só, é muito diferente você dizer, por exemplo, que é, ah, tem, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, o Senado Federal, né, ter voto secreto, tá errado. E tem. Vocês sabem que muitas vezes tem a votação secreta lá. Mas tá errado. Por quê? Porque o Congresso Nacional ele é eleito pelo povo. Ele representa os interesses do povo. O Congresso Nacional ele é eleito pelo voto popular. O deputado federal, o senador, ele é um representante do povo. Então ele representa a vontade do povo. Então a forma como ele vota, como cada um vota, interessa. O cidadão, o eleitor, ele tem o direito de saber como é que o deputado dele, o deputado que ele elegeu, que ele colocou lá, está votando, está se posicionando, porque representa a vontade do povo. O Supremo Tribunal Federal não é um órgão representativo, tá? O Supremo Tribunal Federal é um órgão judiciário. Então, o ministro do STF ele não é eleito pelo povo, tá? O ministro do Supremo Tribunal ele não é um político, ele é um técnico, ele é alguém que vai aplicar a Constituição. Ele vai interpretar e vai aplicar a Constituição. Então, numa votação ali entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acho que não cabe. Eu acho que o voto secreto seria mais para proteger o STF de interferência política mesmo do que como uma forma de privar o povo desse conhecimento, tá? Porque é diferente, gente, é diferente uma decisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal? É a forma como ele interpreta a Constituição. E o ministro do Supremo Tribunal Federal ele é independente. O STF é um poder independente, é um poder que não está subordinado a outro. Então, quando, por exemplo, como funciona agora? Tem a votação no STF, o ministro, como eu comentei no último vídeo, o ministro Cristiano Zanin, ele votou de forma conservadora algumas vezes lá, desde que ele foi indicado para o STF. Aí imagina que o presidente Lula não está satisfeito com a forma como ele está votando, porque foi ele que indicou o Cristiano Zanin para aquela vaga. Então, vamos imaginar assim, eu quero que ele seja, né, o meu marionete lá, o meu braço direito lá no STF, que atue para os meus interesses. Aí o que é que o presidente Lula faz? Dá um telefonema ao Zanin. Tá errado isso aí, né? Você não está votando do jeito que a gente combinou. Você tem que votar de acordo com os meus interesses aqui, tá? Porque fui eu que indiquei você.
Aí aquilo que a gente já falou no outro vídeo. O cargo de ministro do STF, ele é até o ministro se aposentar. O resto da vida dele até ele se aposentar. Né? Não acompanha o cargo do presidente da República, já para que ele tenha independência. Se o presidente não puder saber como ele está votando, não tem como cobrar dele. Dá mais independência para ele. Eu sou a favor dessa proposta aí que o presidente Lula trouxe. Tá? Mas você aí, se você, né, é advogado, né, você é jurista, você entende melhor de lei, o que é que você pensa disso? Você concorda comigo? Você acha que faz sentido? Né? Porque o presidente Lula, ele propôs isso como uma forma de proteger os próprios ministros, tá? Porque os ministros do STF, eu nunca tinha visto isso, né? Os ministros estarem sofrendo ataque por parte da população, a população atacando os ministros, sabe? Cobrando deles como se eles fossem políticos de fato, tá? E o STF é um órgão técnico, gente. É um órgão do judiciário. O ministro do STF ele não é um político, tá? Então, assim, não é para o povo estar cobrando posicionamentos do ministro fulano de tal, né? Do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e etc. Tá? Eu acho que quando for uma decisão monocrática, eu acho que é interessante que seja público. Mas quando é uma votação, eu acho que seria o caso mesmo de esse voto não ser exposto. Agora, na prática, eu não sei como é que isso funcionaria, porque geralmente nas sessões do STF, o voto ele vem acompanhado de uma justificativa, de um argumento, de uma argumentação. Eles debatem a pauta durante a votação. Né? Eu acho que na prática isso não vai acontecer, mas eu acho que é uma proposta interessante sim. Tá? O que é que vocês acham? Comentem aí, por favor. Sai do meio que o papo é sem arrudeio.